E aí, gente, tudo bom? Sou o Pedro do canal Pedro Costa Entrevistas, para quem não me conhece. E hoje, depois de muito tempo sem gravar nenhuma entrevista, sem postar nada, tô de volta. E hoje com uma entrevista super, super legal com o Felipe Dendem, que é trader. Você já ouviu falar dessa profissão? Quer saber mais? Então continua no vídeo que tá super interessante. Felipe, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Por favor, fala um pouco de você, quem é você, fala um pouco do seu trabalho também. Legal, legal. Vou resumir um pouquinho da minha história. Obrigado, primeiramente, né, Pedrão, pelo convite. É um prazer todo meu aí de estar aqui batendo esse papo com você, contar um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha profissão também, que é uma profissão hoje em dia, é uma profissão que é meio mal falada, assim, né? Tem muita gente ensinando coisas erradas ou fazendo coisas erradas aí e usando esse nome trader, né? Mas eu tô no mercado, né, para resumir, eu estou no mercado desde o ano de 2000, então eu tenho 25 anos que eu opero no mercado financeiro. Eu comecei trabalhando em corretora, eu fui auxiliar de mesa numa corretora que chamava Finabank, uma corretora que não existe mais há muito tempo. Eu ia todo dia para o escritório para trabalhar lá nessa corretora de ônibus, era no centro da cidade, lá em São Paulo, né, quando eu morava em São Paulo, hoje eu moro em Florianópolis. E aí eu ia todo dia de ônibus, aí quando eu comecei a trabalhar lá, comecei a ganhar um dinheirinho, eu consegui comprar uma moto e aí comecei a trabalhar de moto, né? E aí eu trabalhei em corretoras até o ano de 2004, né? Trabalhei 4 anos, eu fui auxiliar de mesa, depois eu virei operador de mesa, tá? Então, ou seja, no começo lá no meu trabalho, eu era o auxiliar daqueles operadores que ficam comprando e vendendo, né? O pessoal, antigamente existia o pregão Viva Voz. O que é o pregão Viva Voz? A bolsa de valores, ela funcionava com os operadores lá embaixo, no aquário que eles falam, que era o próprio, a sede da bolsa de valores, né, da B3, que hoje chama B3. Então os operadores ficavam com aqueles telefoninhos vermelho e amarelo, com os coletinhos com o nome da corretora, e aqueles operadores que estavam lá embaixo, eles falavam com os operadores da mesa, né, que era onde eu ficava, né, e aí o cliente mandava a ordem para o operador de mesa, que no caso era eu, e eu enviava essa ordem para aquele operador do pregão e ele falava: ó, compra o Petrobras a tal preço, né? E aí ele fazia essa compra. E aí no começo, quando eu estava começando, eu era auxiliar. O que eu fazia? O cliente dava a ordem, o operador de mesa passava a ordem para o operador do pregão, né? Ele executava a ordem e aí o operador da mesa ele tinha que anotar numa boleta de papel, né, a quantidade que ele comprou de ações, a ação que ele comprou e o preço que ele pagou. E aí ele anotava também o código do cliente. E aí, como auxiliar, eu ligava na bolsa com aquela boleta e batia para ver se o operador do pregão lá tinha feito a compra da maneira que tinha sido solicitada pelo cliente, né? E aí, em 2004, né, eu saí, né, da corretora. Meu pai trabalhava em banco, né? Meu pai sempre trabalhou muitos anos em banco, ele que me arrumou meu primeiro emprego, inclusive, na corretora. É, e aí, em 2004, meu pai saiu do banco e montou um multifamily office, que é o quê? Ele tinha uma empresa que ele cuidava do dinheiro de várias famílias e aí ele me convidou para trabalhar para fazer a parte operacional, né? Para fazer a parte de execução de ordens dentro dessa empresa, né? Em 2004. Aí fui trabalhar lá, né, nessa época com meu pai, eu fui sócio dele, né? Inclusive tem outros traders que operavam com a gente, que eram nossos sócios na época, que são super famosos hoje. Um deles é o Luiz Fernando Roxo, né, que é meu amigo desde aquela época, foi nosso sócio. E o Sul, mestre dos derivativos, que é um cara inteligentíssimo, campeão mundial de conta de cabeça, Pedrão, pra você ter uma ideia, esse cara, o Sul. E ele é um professor de opções também, que é o que eu sou especialista hoje, né? E o Roxo também é especialista em opções. Tá? E aí até 2007 trabalhei lá nessa empresa, fui sócio do meu pai e do Roxo e do Sul. A gente tinha mais dois sócios, que era o meu irmão mais velho e mais um outro amigo nosso. Tá? E aí em 2008, Pedrão, eu tava alavancado em Petrobras. Tá? Para quem não sabe o que é, eu tava comprado. A própria bolsa tem um instrumento que existe até hoje, é super perigoso, que chama termo. Você usa, é um termo para comprar umas ações. O que seria isso? Você pegar o dinheiro emprestado de um terceiro, né, para poder alavancar. Então, na época, eu tinha R$ 1 milhão
na conta lá, em ações, título público. E aí eu usei esse dinheiro como garantia, esse 1 milhão, e peguei 10 milhões emprestado usando esse termo para comprar as ações da Petrobras. E aí naquela época, em 2008, teve uma crise nos Estados Unidos que foi chamada de subprime, que era uma crise dos imóveis, né, nos Estados Unidos. E a bolsa caiu muito nessa época. E o que aconteceu? Como eu estava alavancado, eu perdi toda a grana que eu tinha. Fui executado, eles executaram, acabou a minha garantia, ou seja, eu perdi todo o dinheiro que eu tinha como garantia. E aí em 2008, como eu já era bom em operar opções, que é o que eu sou especialista hoje, em 2008 eu decidi, eu falei, não, eu vou continuar no mercado, mas eu vou cuidar só do meu dinheiro, eu vou operar só para mim e vou seguir carreira solo. E aí foquei no mercado de opções para fazer day trade de opções, que é exatamente o que eu ensino hoje, tá? Mas eu comecei lá em 2008 isso. E aí eu criei essa metodologia e fui aprimorando ela com o passar dos anos, né? E desde 2008 venho operando isso. Só que aí minha vida, até 2019, eu só operei no meu dinheiro. Aí no final de 2019 eu decidi, por ajuda de alguns amigos, inclusive o Roxo, que eu comentei, e o Sul, foram dois incentivadores para eu ir para a área educacional. Eles já estão há muito mais tempo nessa área do que eu, na parte educacional, né? E eles falavam para mim, Ney, você tem um método único, ninguém faz o que você faz, ninguém sabe fazer o que você faz, ninguém ensina isso. Não tem literatura sobre o tipo de operação que você faz, e você criou uma metodologia ali que, cara, tem uma alta performance muito boa, né? E controle de risco, que é uma das coisas mais importantes no mercado, que é o quê? Você não poder ficar torrando dinheiro e perder muito mais do que você consegue ganhar, né? E aí em 2019 decidi, eu não sabia nem como eu ensinar, Pedrão. Eu falei, eu não sei nem por onde começar, porque era um negócio que era intuitivo, eu fazia natural. Eu não sabia como eu ia passar aquilo. E aí eu comecei primeiro, desenhei, né? Peguei o papel, comecei a escrever tudo que eu precisava ensinar, tal. E aí eu via que eu já estava muito técnico, né? Na parte do curso. E aí eu falei, pô, eu preciso atender, porque para a pessoa chegar no nível técnico que eu estava querendo ensinar, eu ia precisar preparar aquelas pessoas com a parte básica, né? Com o inicial lá, todo o processo, para que um dia os alunos chegassem na parte mais técnica, né? Que é um pouco mais complicado, mas na verdade é simples. É simples, só que leva tempo, né? Para ficar simples isso, tá? E aí desde 2019 eu venho ensinando, né? Eu criei um curso, que no começo era só um curso gravado, né? Eu demorei para poder chegar num formato bom, né? E aí com o tempo fui vendo as necessidades dos meus mentorados, dos meus alunos, né? Que era um acompanhamento diário, né? Então eu fui fazendo algumas adaptações dentro do meu curso, que eu comecei a dar aula ao vivo todos os dias, coisa que eu não fazia lá no começo, que eu sentia essa necessidade desse acompanhamento, né, dos meus alunos. Então eu comecei a fazer algumas adaptações e hoje acredito que eu cheguei num formato que está super consolidado, né? Tem uma aceitação muito boa, os alunos têm um acompanhamento muito bom, né? E tem um processo dentro do meu curso que o aluno, mesmo quem não sabe nada, né, mas só tem vontade de aprender a ganhar dinheiro no mercado financeiro, ele tem um acompanhamento desde o zero, né, até a parte mais avançada lá. Obviamente, né, eu sempre escuto meus alunos e faço pesquisas dentro da minha comunidade para ir melhorando, né, vendo o que posso melhorar, né? Sabe que chegar à perfeição é impossível, né? Então eu sempre tento melhorar e adaptar algumas coisas que sejam viáveis ali para que o curso fique melhor, né? E mais fácil para quem quer começar a aprender e ter uma metodologia de confiança, né? Eu acho que é isso, o resumo é esse, e até hoje, eu continuo dando aula, né? Ensino meus alunos, né? A minha mentoria chama Formação VCO, né? Então eu tenho um acompanhamento de 1 ano com meus alunos, eu tenho um curso gravado lá, que tem mais de 200 horas de aulas gravadas, né? Dou aula todos os dias das 9h30 da manhã até o meio-dia. Depois eu faço um acompanhamento no final do dia, que eu pego o começo do dia, que é a abertura do mercado, e pego o fechamento do mercado, né? Que são os horários mais críticos ali, que são mais difíceis de entendimento e arriscados, né, para os alunos. Então eu faço acompanhamento, né, que acaba sendo quase que individual para todos os alunos, que eu faço esse acompanhamento no Zoom, né? Então, ou seja, todos os alunos têm direito a fazer perguntas por áudio, quem quer abre o vídeo, quem não quer não abre. Então fica um atendimento muito bom ali, né? Um acompanhamento que acaba ajudando a evolução dos alunos e tem tido muito sucesso, tem muitos alunos que ganham dinheiro
Então, o resumo mais ou menos da minha formação é isso, né? E do que eu faço hoje é isso. Eu ensino, eu passo todo o conhecimento que eu tenho desses anos, de 25 anos de mercado, dentro dessa minha formação. Antes de mais nada, na verdade você já falou, mas explica para quem não sabe, para quem está chegando aqui no canal por essa entrevista, explica um pouco o que é ser um trader. Então, o trader, da maneira com que eu faço, o trader ele faz o quê? Ele compra e vende ações ou opções, ou dólar, ou mini contratos de índice, né? Ou seja, tem algumas modalidades dentro da Bolsa de Valores, né? Que o trader ele pode comprar e vender. Então, ou seja, o trader, na verdade, é aquele que compra e vende ações ou qualquer outro ativo ou derivativo que tenha dentro da Bolsa de Valores, né? E consegue fazer dinheiro com isso. No meu caso, eu faço day trade. Então, ou seja, eu sou um trader que eu compro e vendo no dia, né? Mas mesmo assim eu ainda acabo fazendo algumas operações que duram mais tempo, né? Mas sempre travas, né? Ou seja, travado. Né? E tem traders que compram para longo prazo, né? Que compram ações e vendem em um período mais longo, né? Mas o meu objetivo é fazer esse trade curto, né? Então, ou seja, eu fico comprando e vendendo as opções, que são derivativos de ações, né? Então, eu vou dar um resumo mais ou menos do que é uma opção, tá, Pedrão? Para que a galera acho que entenda. Que a opção é um contrato futuro, né? Para quem compra aquele contrato, ele tem o direito de comprar a ação, né? Uma determinada ação. No caso, eu opero Petrobras. Então, ou seja, quem está comprando aquela opção tem o direito de comprar aquela ação num preço pré-determinado, né? Daquele contrato futuro. Né? Então, ou seja, eu estou negociando um contrato que não é para hoje. Ele é, no caso agora que a gente está fazendo entrevista, é para daqui 4 semanas. Então, ou seja, um contrato que é um pouco mais longo. Né? Então, mas o meu objetivo não é comprar aquele ativo, tá? Eu uso as opções para poder especular. Então, o que eu faço? Eu fico pegando algumas deficiências do mercado que eu consigo comprar mais barato, vender mais caro. Então, ou seja, eu fico aproveitando essas diferenças dentro do mercado e eu aproveito para poder fazer dinheiro, né, usando isso como especulação. E quais são as vantagens de operar o day trade de opções? Day trade de opções, ó. Primeiro, day trade da maneira que eu faço, eu sempre tive uma liberdade geográfica, né? Eu posso operar de qualquer lugar que tenha uma internet boa. Eu sempre fiz muito isso, eu viajei muito, o mundo inteiro. Inclusive com as minhas filhas, eu tenho 2 filhas pequenas, que várias vezes eu já viajei, elas estão lá brincando e eu estou aqui trabalhando, não importa onde seja. Né? Liberdade financeira, né? E o day trade da maneira com que eu faço, ele é diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver por aí, por quê? Eu tenho um controle de risco muito melhor. O que seria o controle de risco? Eu não perco muito dinheiro, né? Quando eu perco proporcional ao que eu consigo ganhar, então isso me traz uma longevidade dentro do mercado. Então a vantagem maior de operar day trade de opções é isso, ter uma longevidade e conseguir ter uma consistência, né? Ter um ganho sempre, né? Todos os meses. A maneira de operar com opções é segura? Tem gente que vive disso, você vive disso? Sim, a vida inteira, tudo que eu conquistei na minha vida, eu conquistei operando day trade de opções. Tenho vários alunos, né? Inclusive eu criei como que se diz? Eu criei uma nomenclatura para os meus alunos que eu chamo os traders faixa preta. O que são esses traders faixa preta? São os traders que eles têm condições totais de viver de mercado, né? Que eles já estão com nível de conhecimento avançado, que eles conseguem ganhar dinheiro se eles se dedicarem, né, operando só fazendo day trade de opções, que é o que eu ensino. E tem como provar isso? Tem, eu mostro sempre. No meu Instagram, eu mostro todos os meses os resultados, no meu YouTube também. Né? Então, ou seja, hoje em dia eu não faço mais live no YouTube diariamente, mas todo fechamento de mês eu entro lá no YouTube, abro a plataforma da corretora, né, e mostro como foi o meu vencimento, né? Como que eu me comportei, quanto que eu consegui fazer dinheiro, né? Então isso sempre foi público. Desde que eu comecei a ensinar, eu mostrei o meu ano de 2018, 2019, 2020, 2021, até 2025. Então, ou seja, todos os anos são abertos, né, para quem quiser ver. Então, essa clareza também que me dá um título de mestre ali, eu diria que
de ter essa consistência de verdade, comprovar também, né? E de forma resumida, qual que é a sua rotina hoje, depois de 25 anos como trader? Então, a rotina, né, ela é uma coisa importante de ter, a rotina, até porque no próprio mercado você ter uma rotina dentro do mercado especificamente, ela vai te trazer a consistência, ter uma disciplina, né? Porque só de você ter uma rotina você já mostra que você tem disciplina. E a disciplina ela é muito importante, né, para o dia a dia, para você conseguir ganhar dinheiro, né, fazendo o que eu ensino ali. Então eu tenho uma disciplina, eu faço bastante exercício, né, mas eu tenho um horário para poder chegar e sentar aqui e avaliar o que eu quero, eu preciso fazer no dia, né? Tem dia que não operar também é operar, então toda essa programação, tudo que eu faço no meu dia a dia, essa disciplina, ela é mantida desde que eu comecei no mercado. O maior desafio que você já enfrentou no mercado e que você aprendeu com ele? O maior desafio? O maior desafio foi o que aconteceu comigo em 2008, que foi a ganância. Em 2008 eu era mais novo, né? Eu estava ganhando muito dinheiro e eu deixei a ganância tomar conta, tanto é que eu estava muito alavancado, que é a coisa mais perigosa que tem. Isso eu ensino meus alunos a não usarem esse tipo de alavancagem suja. A alavancagem suja ela vai te quebrar, que é o que acontece com os traders que operam mini contratos, porque eles usam uma alavancagem suja que, quando dá errado, o cara quebra. Então, eu acho que a maior lição que eu tive na vida foi lá em 2008, que fez com que eu tivesse uma disciplina militar ali até hoje e sempre sigo isso à risca, né? O seu propósito e o seu desejo para você e para o mundo hoje? O meu propósito é mudar a vida dos outros, né, das pessoas que têm vontade de aprender a ganhar dinheiro no mercado financeiro. Esse é o meu maior propósito, né? Literalmente mudar a vida dos outros. Eu queria que o mundo tivesse mais paz, né? Que as pessoas brigassem menos, discutissem menos, tivesse menos polarização, tivesse mais entendimento e uma discussão saudável do que a loucura que está hoje no dia a dia, né? Paz a palavra seria, acho. Para a gente fechar, né? Para encerrar, para quem está começando ou para quem quer começar nesse mundo, digamos, né? Do day trade e tal. Qual conselho você deixaria? Não buscar facilidade, buscar conhecimento, ter disciplina, né? Que o resto acontece naturalmente, né? Então é isso. Dede, quero te agradecer imensamente pela oportunidade que você me deu de estar aqui podendo te entrevistar. Seja muito, muito bem-vindo mais uma vez. E agora eu quero que você deixe um recadinho final, alguma palavra final para quem está te vendo agora. Ô, Pedrão, obrigado você pelo convite. É uma honra para mim estar aqui. Você é um cara que eu admiro muito, né? Obrigado pelo convite, obrigado pela confiança aí. E é isso. Quem quiser aprender, é aquilo que eu falei. Busque conhecimento, né? Não vai querer facilidade. A gente sabe que nada na vida é fácil. Tudo que você precisa, qualquer coisa que você precisa conquistar, vai exigir uma dedicação. Então, faça isso com a tua vida, né? Com tudo que você for fazer na tua vida. Não busque facilidade, né? Se tiver alguma coisa que esteja fora do padrão ali, você pode ter certeza que alguma coisa de errado tem. Então, fuja de facilidade, essa é a verdade. E seja honesto, sincero com todo mundo, que a vida vai te retribuir lá na frente. É isso. Muito obrigado mais uma vez. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer diretamente ao nosso convidado, eu vou deixar o Instagram dele aqui, as redes sociais dele. E é isso aí, gente. Nos vemos na próxima entrevista. Valeu, falou.